Olá, eu sou Eduardo Garcia do blenderpower.com.br e seja bem-vindo a mais um tutorial. E dessa vez eu vou falar sobre mapeamento V. Será um vídeo tanto para iniciantes, para quem nunca fez mapeamento, tanto para quem já conhece um pouco, porque eu vou abordar desde os primeiros passos até alguns passos mais avançados do mapeamento. Então, primeiramente, vamos falar sobre o que é o mapeamento V. Ele é nada mais nada menos que um processo de projetar uma imagem em uma superfície tridimensional, onde a gente vai abrir o modelo 3D, o objeto, e posicionar sobre um canvas de duas dimensões. Então a gente vai simular uma imagem a esse canvas e o computador ou o Blender vai saber em qual parte do objeto irá fazer referência a essa imagem. Fazendo uma analogia para facilitar um pouco mais as coisas, é bem similar a desembrulhar um presente, onde você vai abrir o presente, pintar nesse papel de presente e embrulhar de volta no objeto, na caixa desse presente. Então, já aqui dentro do Blender, vamos partir para a ação. Eu vou fazer um mapeamento V dessa esfera, desse objeto que eu adicionei aqui dentro da 3D View. Então, eu vou dividir a tela ao meio e vou alterar o painel de 3D View para o V Image Editor, que aqui é o nosso editor de UVs, também editor de imagens. Vou deixar ele aberto aqui no canto, vou esconder a barra. Então, a primeira coisa para se realizar um mapeamento V é realizar os cortes na malha. Então você vai passar para o modo de edição, então eu vou apertar Tab para passar para o modo de edição e vou selecionar os vértices que eu quero realizar o corte para abrir a malha depois. Então eu vou passar para o modo de seleção de Edges, eu vou apertar Ctrl Tab e escolher Edge, vou selecionar os vértices para realizar o corte. Eu vou segurar Alt e selecionar esse loop inteiro. Vou fazer o mesmo com esse loop aqui embaixo, então vou selecionar esses dois loops. E vou fazer um corte em toda essa parte lateral. Então esse é o corte básico que eu vou realizar na esfera. Então com as arestas dos vértices selecionados que eu quero realizar esse corte, eu vou apertar Ctrl E no teclado, vai abrir as opções de Edges. Eu vou vir até a opção Mark Seam. Eu também tenho essa opção aqui no menu, então eu posso vir em Mesh, vir no submenu Edge, e clicar em Mark Seam. Isso vai fazer o mesmo. Agora, quando eu desselecionar, os vértices vão estar marcados na cor vermelha. Isso significa que ele já é um edge que vai delimitar o corte no mapeamento V. Então, o próximo passo é selecionar todos os vértices e apertar U para fazer o mapeamento V, o V-Mapping. Então, aqui nessa janela que aparece, você vai escolher qual a forma que ele vai fazer a abertura dessa malha. Então, eu vou escolher a primeira opção, que é o Unwrap, que é a opção principal de mapeamento V. Então, vou arrastar um pouco aqui para o canto. Como vocês podem ver agora, ele já abriu a malha, ele pegou toda a parte lateral da esfera e esticou ela aqui no painel, aqui no canvas, pegou a parte superior e a parte inferior e posicionou elas aqui do lado. Agora eu vou adicionar uma imagem para a gente já poder ver o mapeamento V, para ver como ele ficou e já analisar se ele ficou um bom mapeamento ou um mau mapeamento. Então eu vou clicar em New para adicionar uma imagem. Aqui eu posso dar um nome qualquer. Vou colocar teste. O tamanho eu vou deixar como padrão. A cor eu vou deixar como padrão. Mas aqui em Generated Type eu vou alterar de Blank para UV Grid. Então vou dar OK. Ele cria uma imagem com vários quadradinhos para a gente testar o mapeamento V. Então na 3D View eu vou mudar o Viewport Shading para Texture para a gente ver a textura. Vou desselecionar os vértices e agora a gente já pode ver essa textura aplicada nesse objeto utilizando o mapeamento V. Agora eu vou para o modo objeto. Como vocês podem ver, o mapeamento já está feito. Eu vou aqui no painel propriedade, na parte de Object Data. Eu vou descer aqui um pouquinho. Como vocês podem ver agora, eu tenho um mapeamento V feito nesse objeto. Eu posso ter vários. E aqui você pode ver qual mapeamento V está sendo usado atualmente. Eu posso clicar em mais, adicionar um outro mapeamento para esse objeto. Então, recapitulando bem rapidamente, no modo de edição, eu seleciono os vértices que eu vou utilizar para realizar o corte na malha, aperto Ctrl E, marco eles como corte, eu clico em Mark Seam, aperto U, escolho o modo que eu irei utilizar para fazer o mapeamento. Utilizei o Unwrap comum, que é o padrão mais utilizado, e o mapeamento V já é feito automaticamente.
Agora vamos realizar o mapeamento V de um objeto mais complexo, mas antes vou ensinar uma pequena técnica para vocês. Na hora de fazer o mapeamento V, eu costumo separar os objetos, eu costumo abstrair ele em 5 tipos de objetos, que são eles objetos do tipo plano, o tubo, o cubo, a esfera e o objeto de 2 lados. Você vai entender melhor agora. Começando pelo plano, ele é o objeto mais simples e por isso é o mais simples de ser mapeado. Então eu posso apertar Tab, não preciso realizar nenhum corte, então basta eu apertar o Unwrap e ele já vai ser mapeado automaticamente aqui. O próximo objeto é o tubo, ele é um pouquinho mais complexo, então eu passo para o modo de edição e eu faço 3 cortes nele. Então eu vou passar para o modo de seleção de Edge, eu faço um corte separando a parte de cima do tubo, eu faço outro corte separando a parte de baixo do tubo e faço um corte lateral. Então eu vou marcar como área de corte, Ctrl E, Mark Seam, seleciono tudo, o Unwrap, e ele vai separar a parte de cima em um lugar, a parte de baixo em outro e vai esticar toda a parte lateral aqui do lado. Então como a gente pode ver aqui no modo de textura, ele faz um mapeamento V muito bem feito dessa forma. O terceiro objeto da minha lista de objetos é o cubo. Ele é um pouquinho mais complexo, então você pode fazer vários cortes para separar cada face individualmente, mas eu costumo fazer um corte um pouquinho diferente, então eu vou passar para o modo de edição. Eu faço cortes em todas as arestas do lado do cubo. Então aperto Ctrl E, marco eles como área de corte, eu posso até desselecionar se eu quiser, e faço um corte separando a parte de cima do cubo. Não totalmente, eu deixo uma área para que ele possa se abrir e não se separar da outra face. Então Ctrl E, Mark Seam. Então na hora que eu apertar Ctrl U, ele já vai abrir todo esse cubo aqui na área de mapeamento V. Lembrando que essa é apenas uma sugestão, você pode fazer os cortes de outra maneira, depende mais da sua vontade e das suas escolhas. O próximo objeto, que é a esfera, ela tem mais opções de corte, como por exemplo, eu posso fazer apenas um corte lateral. Deixa eu selecionar um vértice um pouco mais aqui do lado, em paralelo com o eixo Y, digo com o eixo X. Vou fazer ele ser marcado como vértice de corte, já ficou vermelho. Vou selecionar tudo, apertar U e escolher a opção Unwrap. Então ele já vai abrir a esfera totalmente. Nesse modo vai gerar muita distorção. Então vou passar aqui para o modo texturizado para você ver essa distorção. Na distorção você pode ver que de um lado os quadrados da textura que eu adicionei estão maior e do outro os quadrados estão menor. Então é para isso que essa textura toda quadriculada serve. Ela vai servir para você mensurar a qualidade do mapeamento V e como vocês podem ver com um corte lateral na esfera não ficou muito legal. Então vamos realizar mais um corte. Então vou selecionar vértices do outro lado da esfera, vou marcar eles como corte também, Ctrl E, Mark Seam. Então a esfera agora tem um corte separando ela no meio. Então eu vou apertar U e vou fazer um unwrap dessa esfera. Esse modo gera menos distorção, mas ainda assim gera distorção. Como vocês podem ver aqui, os quadriculados, os quadrados aqui desse lado estão maiores do que deste lado. Então agora você pode continuar fazendo cortes. Uma das opções de fazer um mapeamento UV da esfera é fazer 4 cortes, ou 2 cortes, vamos você preferir, um em cada eixo. Eu vou apertar E, marcar eles como vértices de corte, o Unwrap. Isso vai gerar bem menos distorções, mas dependendo da textura que você vai adicionar, você vai ver essas marcas de corte aqui no objeto. Então ele não é muito bom. Então vamos cancelar tudo, eu vou selecionar tudo, eu vou fazer um outro tipo de corte, então eu vou apertar Ctrl E com tudo selecionado e vou limpar as áreas de corte, eu vou apertar em Clear Seam. Agora os vértices que eu marquei como corte não estão mais vermelhos. Então agora eu vou fazer uma abertura do tipo tubo, que é o que eu fiz no começo do tutorial. Vou colocar uma visão lateral, selecionar os vértices, separando o topo e a base, e vou fazer um corte em toda a lateral. Marcar como área de corte, apertar U, Unwrap. Nesse modo, ela gera menos distorção, você passa a ter a marca de corte
apenas um lado, mas ainda assim a textura ainda está meio torta, então tem a opção de, no modo de edição, rotacionar esses vértices gerados aqui. Então eu posso apertar L para selecionar uma ilha de vértices inteira. Eu posso rotacionar, diminuir um pouco a escala, para que os vértices fiquem um pouco mais alinhados. Agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo de corte que eu posso fazer com a esfera. Então eu vou limpar todos os cortes, Ctrl E, Clear Seam. Vou realizar um corte deste lado da esfera. Vou realizar vários outros cortes aqui nessa outra parte da esfera, mas não vou deixar eles se encontrarem. Então vou selecionar os vértices. Acho que assim está bom. Vou passar para o modo Wireframe para já selecionar os vértices do outro lado da esfera. Vou fazer novamente aqui. Então esse ele já selecionou. Eu vou fazer agora do outro lado. Então vou apertar no teclado. Esse aqui não ficou posicionado corretamente, eu vou tirar e vou selecionar esse. Então vou apertar Ctrl 1 para ver do outro lado. Então vou selecionar os vértices até aqui. E aqui também. Então essa é uma outra opção de corte. Aparentemente ficou legal, então eu posso apertar Ctrl E, Mark Seam, selecionar todos os vértices, Unwrap. Isso vai fazer com que a esfera se abra e gere pouca distorção no centro dela, aqui nessa parte, mas vai gerar um pouco de distorção aqui no topo. Mas cada uma dessas opções que eu estou te dando é para que você realmente tenha mais opções na hora de fazer o mapeamento V. Não existe o jeito certo de fazer, o que existe é o jeito mais adequado, dependendo da sua necessidade. Agora vamos para o último objeto da minha lista de tipos de objeto, que é o tipo de objeto que eu chamo de objeto de dois lados. Aqui, por exemplo, eu criei uma espécie de escudo ou algo do tipo. Vou passar para o modo de edição para você entender melhor. Neste caso, basta fazer um corte em todo o meio do objeto, cortar ele literalmente ao meio. Vou apertar Ctrl E, marcar ele como uma área de corte. Vou apertar A duas vezes para selecionar tudo, apertar U e Unwrap. E isso já vai posicionar cada parte do objeto e em cada um lugar aqui da edição do mapeamento V. Então vou passar para o modo de textura, as normais deles estão apontadas para dentro, então eu vou apertar A duas vezes e vou pressionar Ctrl N no teclado para realinhar as normais. Caso você note isso nos seus objetos, basta apertar Ctrl N. Como vocês podem ver, ele vai gerar poucas distorções, um pouco mais de distorções aqui em cima, mas você ainda tem a opção de separar cada uma dessas partes e fazer o mapeamento V de outra forma. Como por exemplo, vou selecionar tudo, vou apertar Ctrl E, clicar em Clear Seam para a gente recomeçar. Então eu vou fazer diferente agora. Vou passar para o modo de seleção de arestas, vou selecionar esses vértices daqui, vou selecionar esses daqui também. E agora eu vou fazer um corte bem pequeno aqui também. Um outro aqui embaixo e o último corte aqui do lado. Então vou marcar eles como área de corte, apertar Mark Seam, seleciona todos, o Unwrap. Agora o que ele fez foi separar as duas faces desse escudo e posicionar uma aqui embaixo e outra aqui em cima, e pegou as áreas laterais e posicionou aqui do lado. Ele vai gerar um pouco menos de distorção, mas vai gerar mais áreas de corte perceptível aqui na textura. Esse é o último objeto da minha lista de tipos de objetos que eu uso para fazer o mapeamento V. Então agora a gente vai utilizar esses objetos simples para mapear um objeto mais complexo. Vamos agora realizar o mapeamento V desse personagem, desse pequeno boneco. Então vou dividir a tela ao meio. Primeiramente, o primeiro passo que a gente faz, mudar o painel para UV Image Editor. Vamos começar agora a definir as áreas de corte. Agora que a gente está aprofundando mais no conhecimento de mapeamento V, é importante você se certificar que o objeto está com as escalas igualadas. O que é isso? Vou apertar N aqui no teclado, vou mover aqui um pouco para cima a barra de propriedades. E aqui na parte de Scale, você tem que se certificar que as escalas X, Y e Z
estejam iguais. Não importa se elas estejam diferentes de 1, como por exemplo 5, mas o importante é que elas estejam igualadas em todos os lados, em todas as dimensões. Caso esteja diferente, caso x esteja um pouco maior, e você quer que o objeto se pareça dessa forma, você terá que apertar Ctrl A para aplicar a escala. Você vai apertar Ctrl A e marcar a opção Scale, e isso vai igualar a escala aqui do lado. Caso você não tenha essa escala igualada, o mapeamento V vai sair distorcido e não vai ficar legal. Ok, então vamos definir as áreas de corte. Agora a gente vai interpretar o personagem utilizando os tipos de objetos. Então, não precisa de muita análise para perceber que a cabeça é uma grande esfera, os braços são um formato de tubo, as pernas também, a mão eu utilizaria o formato de 2 lados e de fazer um corte ao meio, o pé da mesma forma, ou até parecido com um cubo, e o tórax, mas o abdômen, o torso dele, também é bem similar. É um objeto de 2 lados. Então, vou passar para o modo de edição. Vou passar para o modo de seleção do tipo Edge, para facilitar a escolha dos vértices das arestas. Então, vou separar a cabeça desse personagem. Então, vou segurar Alt e apertar com o botão direito do mouse para selecionar esse loop, esse círculo. Então, aqui a gente já vai separar a esfera. Aqui eu já posso realizar um corte. Então, vou apertar Ctrl E, Mark Seam. Próximo passo, eu vou separar os membros. Você pode também desativar momentaneamente o Subdivision Surface para você enxergar melhor. Então aqui eu posso ver melhor os vértices. Então vou apertar Alt e separar os braços do personagem. Ctrl E, Mark Seam. Já foram marcados. Vou separar as pernas. Vou separar a partir desse loop. Então, eu estou segurando Alt e Shift para incrementar essa seleção, para adicionar mais vértices a ela. Você mesmo aqui do lado. Ctrl E, Mark Seam. Próximo passo, eu vou separar as mãos do objeto, as mãos do personagem. Então, vou selecionar os vértices. Já foi. Ctrl E, Mark Seam. Do outro lado, já separou, já selecionou todo o loop, Ctrl E, Mark Seam. Você pode ver aqui do lado que tecla eu estou apertando, caso você esteja perdendo e eu não esteja falando. Vamos separar o pé do personagem. Com Shift, Alt pressionado, clica no botão direito, Ctrl E, Mark Seam. Então agora a gente já separou o braço das mãos, do resto do corpo, o pé também já está separado da perna, que por sua vez está separado do resto do corpo. E a gente já separou a cabeça também, essa grande esfera. Agora que a gente já separou cada um desses objetos, agora que a gente já interpretou cada um da parte do personagem como um objeto primitivo que eu mostrei para vocês, então agora a gente vai utilizar aquele conhecimento para abrir esse personagem. Então, o braço é um tubo, então o tubo eu posso separar as partes laterais, que aqui eu já separei, e fazer um corte em toda a extensão desse tubo. Fazer o mesmo do outro lado, seleciona, aperta o Ctrl E, Mark Seam. Então o corte dos braços está pronto. Vou fazer o mesmo com o das pernas. Lembrando que aonde você vai realizar o corte fica de opção sua. Caso você vá posicionar uma textura e não quer que fique o sinal de corte na parte da frente do personagem, por exemplo, você pode fazer os cortes atrás, como eu estou fazendo aqui. E como eu disse, no mapeamento V é tudo questão de escolha. Então, Ctrl E, Mark Seam. Braços e pernas estão ok. Vamos para a mão. A mão eu vou fazer um corte dividindo ela ao meio. Seleciono um vértice que eu não deveria. Pronto, segurando Shift e clicando com o botão direito, que eu estou fazendo para adicionar arestas a essa seleção. Do outro lado, então, até aqui já está bom. Agora eu vou apertar Ctrl E, Mark Seam, vou repetir o processo. Do outro lado, seleciona,
que não. E terminou. Ctrl E. Mark Sim. Agora está faltando o pé. No pé eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou apertar Alt e selecionar esse loop inteiro aqui de baixo para separar a sola do resto do sapato. Na verdade eu vou selecionar não esses vértices de cima, mas eu vou selecionar esse de baixo, que vai dar um resultado melhor na hora de pintar a textura, por exemplo. Ctrl E, Mark Sim. Vou selecionar os outros do outro lado. Ctrl E, Mark Sim, como ele é um objeto de dois lados. Mas também eu posso separar as partes laterais. Eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou fazer um pequeno corte aqui no topo, separando a parte de cima. Ok, Ctrl E, Mark Sim. Vou realizar um corte aqui atrás até embaixo, para que essa parte da lateral se estique. Então, apertar Ctrl E, Mark Sim. Então, aqui também, repetir o processo aqui no outro pé. Ctrl E, Mark Sim. Aqui já está pronto todo o pé. Agora faltou só a parte da cabeça. A gente pode separar a parte frontal do resto da cabeça, mas eu acho que agora eu vou realizar apenas um corte vindo daqui, de cima da testa até lá embaixo na nuca. Ctrl E, Mark Sim. Então, no caso de objetos mais complexos, como por exemplo, se esse fosse um personagem mais complexo, tivesse orelha, tivesse mais dedos, então você teria primeiro que isolar essas partes, igual no caso da orelha. Eu teria que cortá-la, isolar do resto da cabeça, e iria interpretar essa parte como um daqueles 5 objetos que eu citei. A orelha poderia se parecer, por exemplo, com um objeto de dois lados ou um plano simples. O mesmo no caso de dedos, que são vários e vários tubos, então eu iria separar cada dedo individualmente. Mas isso não é regra, mesmo com os dedos. Eu também poderia interpretar a mão como um objeto de dois lados, que o resultado vai depender da sua escolha. Então, todos os cortes estão prontos. Vou apertar A para selecionar tudo, vou apertar U e escolher a opção Unwrap. Agora vamos analisar o mapeamento. Aparentemente, essa parte ficou legal. Mas esquecemos a parte importante, que é o corpo do personagem. A gente não cortou ele ao meio. Então eu vou selecionar os vértices daqui do lado, apertar Ctrl E, Mark Sim. Vou repetir o processo com o outro lado. Ctrl E, Mark Sim. Aqui embaixo. Caso você queira, você pode realizar todos os cortes de uma vez, basta selecionar todas as arestas e no fim apertar o Mark Sim. Também vou cortar aqui em cima. Selecionar tudo novamente, apertar o Unwrap. Então agora a gente já separou. Eu posso ver pelo formato que aqui em cima é as duas partes do corpo do personagem. A parte da frente e a parte de trás. Agora eu vou adicionar uma textura de teste. Clicar em New. Vou deixar tudo do jeito que está. Mudar de Grid para UV Grid. Dá OK. Diminuir o zoom. Passar para o modo textura. Desselecionar tudo e ver como ficou. E avaliar as distorções. Aparentemente no corpo a textura ficou OK. Todos os quadrados estão com o mesmo tamanho, estão parecendo quadrados, não estão distorcidos. Mas temos uma distorção bem grande acontecendo aqui na cabeça. Onde na face os quadrados estão bem grandes e aqui em cima nem parece quadrado direito. E aqui atrás os quadrados bem pequenos e ainda assim distorcidos. Então o que eu vou fazer é separar a face. Então eu vou selecionar
os vértices que compõem a parte da frente da cabeça. Ok, terminando. Acho que eu selecionei tudo. Vou apertar Ctrl E, Maxime. Vamos fazer outro mapeamento V. Passar para o modo de textura. E como vocês podem ver agora, não tem mais distorção na cabeça. E agora eu posso... E agora eu estou um pouquinho mais satisfeito com esse final. Agora vamos ver um pouco mais detalhadamente esse mapeamento V. Vou expandir aqui um pouco o painel, selecionar todos os vértices. Tá, um zoom. E agora eu vou ensinar para vocês como se movimentar dentro desse painel. Então vamos lá. Aqui dentro eu posso selecionar cada um desses vértices e mover eles individualmente apertando G no teclado. Assim também como eu posso rotacioná-los e escaloná-los igual eu faço na 3D View. Também posso selecionar um grupo de vértices desses apertando a tecla L. Então posiciono o mouse sobre um grupo de vértices, que também pode ser chamado de ilha de vértices ou ilha do UV. Então vou apertar L e vou selecionar todo esse grupo. Então eu posso apertar G e mover ele para um lado específico, S, e você vai acompanhar em tempo real aqui na 3D View o efeito dessa movimentação. Uma coisa importante na hora de fazer o mapeamento V é espalhar todas as ilhas para que você não tenha o espaço morto, o espaço em branco, que é essa área aqui onde a textura não vai ser representada em nenhuma parte do objeto. Então para fazer isso você pode mover os vértices, escalonar eles para preencher todas as áreas. Você também tem uma opção automática que faz isso, que é selecionando tudo, apertando A e apertando Ctrl A. Isso vai fazer os vértices se espalharem de forma automática. Mas para dar um melhor resultado, é recomendado que você mesmo alinhe esses elementos no V. Você também pode garantir com que essas ilhas tenham a proporção igual. Então você vai selecionar tudo e apertar Ctrl P no teclado. Então isso vai fazer com que os quadrados aqui na 3D View tenham tamanhos mais similares entre as diferentes partes do modelo. Então vou apertar N no teclado e aqui a gente tem uma barra de propriedades, uma barra de ferramentas. E aqui embaixo eu vou mandar ele mostrar os vértices que estão distorcidos. Então eu vou clicar em Stretch. Então eu posso ver aqui, representado por cores, quais os ângulos estão distorcidos. Por exemplo, eu vou arrastar esse vértice um pouco para o lado. Quanto mais eu arrasto, mais amarelo ele fica. Isso quer dizer que ele está mais distorcido, o ângulo está mais distorcido em relação ao objeto. Eu também tenho a opção de ver a distorção da área. Como você pode ver nessa parte aqui, eu tenho uma maior distorção de área dessas faces. Como está muito próximo de azul, então não vai dar uma diferença tão gritante, o mapeamento V ficou legal. Mas caso fique muito gritante, com uma cor bem próxima do amarelo, então, ou até mesmo vermelho, então creio que você tenha que retrabalhar esse mapeamento V. E é isso, a gente já fez o mapeamento do nosso personagem. Espero que você tenha aprendido. Só recapitulando, então, a gente conheceu o que é o mapeamento V, aprendeu como fazê-lo, que é realizando o corte. A gente também aprendeu a abstrair um objeto mais complexo, como se ele fosse montado por várias partes de objetos mais simples, como esferas, cubos, tubos e outras coisas. E no fim a gente aprendeu a manipular o editor de mapeamento V. E como sempre eu vou deixar para download esse personagem com mapeamento V e sem mapeamento V para você fazer download, caso você queira acompanhar ou apenas conferir o resultado final. E espero que este tutorial tenha sido útil para você. Não deixe de assistir os próximos. Muito obrigado e até mais.